Quero que vocês abram suas Bíblias em Colossenses. Esta carta, escrita da cadeia em Roma, provavelmente no ano 61, em que Paulo fala a uma igreja que ele provavelmente não tenha visitado, não conheceu fisicamente. Estamos no versículo 3 do capítulo 1. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Pai Celestial, por tua infinita graça e através do teu bendito Espírito, glorifica Jesus Cristo como Senhor nas nossas vidas. E fala-nos pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Quando oramos por vós. A característica de uma sociedade secular é dispensar Deus. Deus é inútil. Caim, quando se rebelou contra Deus, ele procurou sair da presença de Deus. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Você aqui nesse texto tem a fuga de Caim para a terra de Nod. Nod significa peregrinação. E ao oriente do Éden. E é interessante que do Éden, do oriente do Éden, procede toda a filosofia do antropocentrismo. A palavra de origem grega, antropos é homem, centrismo, centro. O homem se tornando a medida de todas as coisas. O homem se tornando o padrão. Caim saiu da presença de Deus e foi para o oriente do Éden, na terra de Nod. Ali ele construiu a primeira cidade, que teve o nome de Enoque, o nome do seu filho. Enoque significa celebração e quer dizer estamos satisfeitos. Nos basta. A cidade é uma característica da pessoa ou do grupo que não precisa propriamente de Deus. Porque a associação, as pessoas, elas se tornam bastantes entre si. E o grupo acaba se tornando a sua própria necessidade está ali no grupo. Deus fica descartável. A sociedade
secular, ela dispensa a oração. É interessante que só depois de 235 anos de história humana apareceu a primeira oração. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Como é que eu sei que são 235 anos? Porque quando você conta que Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete, e conta que Sete tinha 105 anos quando nasceu Enos, 105 com mais 130, 235. Sem invocar o Senhor. Numa sociedade absolutamente secular, onde Deus não entra. É interessante que essa história desses 235 anos, ela não é contabilizada nos seus detalhes na Bíblia. A partir de Enos, então, há uma informação da operação de Deus na história. Não estou dizendo que não houve oração nesse tempo, estou dizendo que a Bíblia não relata, e diz que aí começou a invocar o nome do Senhor. Paulo começa a sua carta dizendo: todas as vezes que oramos por vós, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos dando graças a Deus por tudo, pela vida de vocês. Santo Agostinho dizia o seguinte: a natureza da bondade divina não está apenas em abrir àqueles que batem, mas também em levá-los a bater e pedir. A oração não é uma coisa natural no homem. O homem natural não tem necessidade de orar. E a sociedade, ou o grupo, ou a pessoa influenciada pela doutrina gnóstica, não tem nenhuma necessidade de oração. Porque o Deus dela está dentro dela. Eu sou o Deus. Então a oração que eu faço é a mim mesmo. Até aquele fariseu que foi ao templo para orar, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Isto significa que Deus é plenamente descartável. E a característica de uma igreja que não ora e de pessoas que não oram é a característica de que Deus não faz parte da vida delas.
o ateísmo religioso é muito mais frequente do que o ateísmo filosófico. Porque Deus não entra nas minhas orações. Quero aproveitar esta oportunidade para pedir perdão a vocês por não ser uma pessoa de oração. E Deus tem falado profundamente comigo. Você me dispensa quando você não ora. Outro dia eu vi uma das grandes bobagens de um amigo meu. Dizer, eu não oro muito, eu só agradeço. Parece que ele estava dizendo uma grande coisa, mas na verdade ele estava dizendo uma grande bobagem. Quem não ora, também não agradece. E quem não ora, não tem intimidade com Deus. Agostinho disse que além da pessoa bater, é preciso que Deus os motive a bater. A oração, antes de ser da pessoa, ela é uma ação de Deus na vida da pessoa. É Deus quem nos leva a orar. E se nós não estamos orando, é porque Deus está do lado de fora. Assim como na igreja de Laodiceia. O que aquela igreja representava? Para alguns estudiosos, a igreja de Laodiceia é o nosso tempo. Segundo uma interpretação que eu esposo também, que eu aceito, as 7 igrejas, dentro do seu número representativo, 7 como um número perfeito, elas representam a história da igreja desde o seu surgimento no dia de Pentecostes até o advento de Cristo no arrebatamento. E cada igreja daquelas tem uma ênfase. Éfeso, representando a igreja nascente. Esmirna, representando a igreja perseguida no tempo do império. Pérgamo, representando o surgimento do Estado governando a igreja, um casamento, Pérgamo, o casamento entre o poder político, iniciado com Constantino e oficializado com Teodósio, em que houve o casamento do Estado com a igreja. Tiatira, o surgimento da igreja católica. Sardes, o surgimento da igreja protestante. Filadélfia, o surgimento do avivamento. E Laodiceia, a nossa história. Como é que diz o versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não tenho falta de nada. Só agradeço. Eu estou plenamente satisfeito. Não preciso de nada. Por que eu vou recorrer a Deus? De nada eu tenho falta. A oração é um efeito da graça. Ela vem do Deus da graça e volta para
o Deus da graça. Mas nessa igreja aí, Jesus estava onde, gente? O que é que diz o versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Onde é que está Jesus aí? E o que ele está querendo? Entrar. E quem é que não deixa entrar? Quem está do lado de dentro, que não quer abrir a porta. Onde é que está Jesus na nossa história? Como é que nós oramos? O pecado nos tornou seres arrogantes. O orgulho descarta por completo a necessidade de Deus. Quanto mais soberbo, menos oração. Se não oramos, o diagnóstico está certo. Vaidade, petulância, autossuficiência. Leonardo Ravenhill diz assim: os autossuficientes não oram. Os autossatisfeitos não querem orar. Os autojustificados não conseguem orar. Por que nós não oramos? Porque já nos basta. Temos tudo, não precisamos de nada. E não sabes que és um miserável, um cego, um pobre e um nu. Pastor Thomas, hoje, Deus usou tão profundamente para o meu coração. Eu estou aqui em pé, mas está quebrado. Muito quebrado. Deus, chega de superficialidade na minha vida. Precisamos urgentemente da graça de Cristo para aprendermos a orar. A duquesa de Gordon orava desse modo: Pai, dá-me graça para eu perceber a necessidade da graça. Pai, dá-me graças para eu saber pedir-te graça. E, ó Pai querido, quando a graça me for dada, dá-me graça para recebê-la. Porque a graça, ela anula com toda a nossa arrogância. A grande necessidade que nós temos hoje é de aprender a orar. Paulo era um homem de oração. Na cadeia ele orava. No meio das tribulações ele orava. E ele disse: quando eu oro por vocês, a maior necessidade dos filhos de Deus é aprender com Deus a orar do jeito de Deus. Os discípulos de Jesus fizeram uma oração para ele. Tem poucas orações feitas a Cristo, e menores ainda ao Espírito Santo, registradas na Bíblia. Mas uma das orações feitas, aliás, eu quero dizer para vocês que o demônio nunca ora ao Pai, mas ele ora a Cristo. Tem 3 orações do demônio. Aliás, tem uma assim ao Pai, tem uma assim, a de Jó. Eu estou dizendo uma bobagem agora. Aliás, eu sempre digo, quando eu não olho a palavra de Deus com cuidado. Tem uma feita ao Pai. E tem 2 feitas a Cristo. Ah, não. É só uma feita a Cristo. Deixa sair daqui e entrar nos porcos. Aliás, é uma oração de porqueiro.
Agora, as outras orações do demônio, uma foi, me dá o Jó aí que eu vou dar um serviço nele. E a outra oração foi, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Satanás também ora. Porque tem coisas que ele faz que só pode fazer com a permissão de Deus. E muitas vezes Deus permite para o bem dos seus filhos que o Satanás faça uma boa obra. Os discípulos de Jesus fizeram uma oração a Jesus. Está em Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Está aí uma oração. Oração é pedir a Deus, é falar com Deus alguma coisa. A oração de Maria, por exemplo, para Jesus foi: eles não têm vinho. Isso é uma oração. Apresentou a Jesus uma necessidade. E aqui os discípulos fizeram uma apresentação: Senhor, eu estou vendo o Senhor orar. Ensina-nos a orar. Volto a dizer que a sociedade gnóstica, influência grande da carta aos Colossenses, colocava Deus como um ser muito soberano, distante, porque Deus é espírito puro. E o homem é carne, e a carne, ela é má por essência. Então, para chegar a Deus, você tem que evoluir nas escadas. E aí os intermediários, os secretários. Foi este princípio de secretários que levou o enchimento de santos dentro do sistema católico. Medianeiros, mediadores. Então, Deus está muito alto, então bota aqui, fazer a São Cristóvão, ou a São Jorge, até o pobre do São Jorge, não tem nada a ver com a história, ganhou uma canonização, e há um tempo atrás o ex-arcebispo de São Paulo, Paulo Evaristo Arnes, diz que na época do Vaticano II, quando Paulo VI foi eleito, estava formado um sistema para destituir o santo da posição, porque não tem nada a ver com coisa nenhuma. Esse Jorge foi botado aí, que é o Exu não, como é que chama o outro lá da Macumba? É um negócio lá, parente da Iansã, um dele lá. É a mesma coisa. Aliás, essa confusão toda, mistura tudo. O pastor Thomas falou hoje dos ídolos, né, daquela coisa. E essa turma toda aí é enfiada com ela dentro. E aí o Paulo Evaristo Arnes foi interceder junto ao Papa para não deixar aquele processo de retirada do Jorge, porque o Jorge era o padroeiro do Corinthians. E a nação corintiana ia ficar muito triste que perdia o seu padroeiro. E aí, o Papa Paulo VI, isto estou dizendo, em totem. Hein? Foi no Fantástico. E o Papa disse para ele assim: Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo e a voz de Deus, então vamos deixar ele no lugar de santo. Então ele foi, se ele continua santo hoje é por causa do Corinthians. Viu? É por isso que eu não torço por esse time. Eu vou torcer pelos santos mesmo, que a Bíblia diz ser de santos.
Senhor, tu sabes que a minha vontade é fraca de acordo com a minha carne. Senhor, que a tua vontade faça com que a minha vontade queira fazer a tua vontade. Esse a gente sabia orar. Que a minha vontade é muito fraca. Então faça com que a tua vontade faça com que a minha vontade queira fazer a tua vontade. Porque de outro jeito eu não vou fazer nada. Senhor, ensina-nos a orar, pediram os discípulos. E Jesus então foi ensinar a orar. Orar é coisa que a gente aprende. Disse, o homem velho não sabe orar. E o homem velho não gosta de orar. O homem secular não gosta, ele foge da presença de Deus. Ele vai para Nod, ele vai para o Oriente, ele vai buscar os poderes de Grace Cole. Ele vai buscar as forças esotéricas. Ele vai, inclusive, grande parte das orações, vou dizer agora aqui, do chamado mundo evangélico, é mantrismo. Depois nós vamos explicar o que é isso. E gritaria é exatamente o oposto da oração, é coisa de Baal. Quanto grita, essa gritaria que faz. Lá no tempo do profeta Elias, 400 profetas de Baal fizeram lá uma arruaça e se martirizavam e clamavam e gritavam. E o profeta do lado de fora dizendo assim, grita mais alto. Quem sabe ele está dormindo. E eles gritando, e ele dizia assim, grita mais alto. O profeta era zombeteiro, ele era irônico. Grita mais alto, quem sabe ele foi lá na casinha. É assim, não é assim não, é mais pesado. É mais pesado que está no original. Ele foi esvaziar o ventre. O Deus de vocês não tem condições de atender. E eles ficavam gritando. Oração é coisa séria. Nós estamos falando da soberania de Cristo no livro de Colossenses. E a igreja moderna está sendo influenciada por este mundo aiônico do gnosticismo. Nós perdemos Deus de vista, ele está do lado de fora. É por isso que fica gritando, que ele não escuta, está fora. Se ele tivesse juntinho, era um falar de coração para coração. Ensina-nos a orar. O único mestre da oração é Jesus. Ensina-nos a orar. Aí, capítulo 11 de Lucas, verso 2. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Oh, meu Deus. Quando orardes, dizeis, Pai. No Velho Testamento não teve nenhuma oração assim. Porque Jesus veio introduzir a ideia de que Deus é Pai. Mas para ele ser Pai, tem que haver o quê? Novo nascimento. Mas para haver novo nascimento tem que haver o quê? Morte e ressurreição. Uma nova raça. Raça de filho. Oração é coisa de filho. Oração não é coisa de pedinte. É coisa de filho. A primeira coisa de uma oração é Pai. Por favor. Você pode fazer a oração que você quiser. Fale com a primeira pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade é o Pai.
Todas as coisas vão convergir no final das contas para Ele. Ele é o Supremo. Não o Criador apenas, mas o Pai. Muitas orações nossas são assim. Senhor, nós estamos gratos porque estamos aqui. Por favor. Isso é Velho Testamento. Pai. A não ser que você não seja filho dele. Se você não é filho dele, então você chama Deus. Lembra-se que Jesus, lá na cruz, houve um momento em que ele disse, tu me desamparaste, tu virastes as costas. Ele não chamou de pai. Ele disse, Deus meu, tu és o Criador. Aqui eu estou com os pecados da humanidade. E os pecados separaram-me de ti. Mas se Deus é pai, o único tratamento que ele quer que você faça com ele é pai. Abba. Pai. Mas só quem pode fazer isso é filho. Quero que dizer uma coisa. Tem muita gente que fica falando assim, ó Senhor, nós te damos graça por estar aqui, ó Senhor, o Senhor sabe, ó Senhor, não sei o quê, ó Senhor, ó Senhor. Para com isso, gente. Eu não vou conversar com Thomas. Ô Thomas, como é que você vai? Tudo bem? Ô Thomas, você sabe qual foi o jogo hoje do Santos e do Corinthians? Não sabe não? Ô Thomas, como é que vai a Clary? E como vai o Daniel, Thomas? Thomas, você... E fica Thomas. Ele vai dizer assim, que essas manias de ficar Thomas? Thomas, o teu rumo, rapaz. Conversa comigo, você já chamou... Você já me chamou uma vez, já sabe que sou eu, você está falando comigo, por que fica Thomas? E assim na oração nós ficamos, ô fulano, ô ciclano, ô Deus. Isso não mostra não é nem infantilidade, eu queria que a oração fosse infantil mesmo. Uma oração de criança. Mas nossa oração, ela é de mendigo. Pai. Santificado seja o teu nome. Tu mesmo és poderoso para santificar o teu nome na minha família, na minha vida. Eu tenho pisado na bola. Santifica o teu nome na minha vida. Primeira característica dos discípulos de Jesus é orarem particularmente diante do Pai. Um diálogo de pai para filho. Oração é diálogo. Havia uma velhinha, eu não tenho problema mais agora com as pregações, porque elas vão parar aqui, e depois eu vou continuar daqui, onde parei, e aí vamos continuar emendando no primeiro culto que eu pregar, vai ser assim. Aí, se levar 50 anos, vai ser assim. E se eu sair dessa igreja, eu vou para outra igreja, já começo daqui. Daquele pontinho e for para lá. Havia uma velhinha lá no Rio de Janeiro chamada Missy Alma, americana, gordona. Ela era interessante para orar. Ela acordava de manhã cedo e dizia, Good morning, Daddy. Bom dia, papai. Que noite maravilhosa o Senhor me deu. Foi tão bom. E aí começava a conversar. Agora, vamos fazer o café juntos, ou lavar o rosto. E ela ia conversando com Deus. Tocava o telefone. Pai, espera um momentinho que eu vou atender esta pessoa. Você diz assim, bobinha. Bobão você que pensa assim. Atendia o telefone e voltava. Como nós estávamos falando... aquele ponto, e aí engrenava. É assim que Missy Alma orava, conversando com Deus.
E a gente achava assim, ô criatura ingênua, ô pessoa desprovida de sabedoria. E eu fico pensando hoje, mas como eu era tolo, mais do que agora. É diálogo, é conversa, mas é conversa de pai para filho. Enquanto nós lemos a Bíblia, é o pai falando com o filho, quando nós oramos, é o filho falando com o pai. A fé cristã é basicamente a constituição de uma família. Em Hebreus capítulo 2, verso 10, nós temos aqui o que ele veio fazer? Ele veio fazer uma família. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O Pai, querendo conduzir muitos filhos à glória, mandou um Salvador e aperfeiçoou pelo sofrimento da cruz este nosso Salvador para que ele nos levassem a Ele, ao Pai, a família. Família. Eu sei que hoje está muito vulgarizado esse nome irmão. Até deboche, algumas pessoas dizem assim, ô irmã, ô irmão. Mas na verdade, biblicamente, nós somos. Eu devia tratar Thomas não é como pastor Thomas, mas como irmão Thomas. Ô irmão Thomas. Ô irmão Glênio. E nós somos uma família. Ô mano velho, como é que você vai? Ou carinhosa, ou irmão é o termo, porque é família. A família dos eleitos de Deus, que tem um pai, que pode conversar com esse pai. Lurdinha, Curichaque. Lurdinha teve um câncer. E ela foi ao médico. E o médico disse assim, eu tenho duas notícias para você. Eu tenho uma notícia boa e uma outra má. A boa é que você vinha num avião, o avião caiu e só você se salvou. A má é que você está com câncer. E o seu câncer tem cura. A Lourdinha disse que saiu dali meio tonta. Isso ela me contou ontem lá no encontro do Vides. E ela disse, eu não queria ficar com ninguém. Eu não queria nem minhas filhas. Eu queria ficar com o meu pai. Eu fui para a intimidade. Ela disse, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi esse câncer. Porque ele me levou para a intimidade do meu pai. Para viver com o meu pai. Aí eu disse, Lourdinha, minha filha, eu vou contar isso na igreja. E vou dizer uma coisa, hoje em dia eu não estou encontrando mais essa raça. Ela disse, que raça? A raça daqueles que não, em vez de contar para os outros, conta para Deus. Hoje em dia qualquer pessoa tem um problema, quer pastor, quer psicólogo, quer médico, quer contar, quer um outro, quer outro, em vez de chegar e dizer assim, não, eu vou falar com meu pai. Eu vou abrir meu pai. Eu vou estar com meu pai. Eu vou anunciar o meu pai. Porque nós não temos falta de nada, mas nós queremos o apoio dos outros. É a política social do bairro de Caim, da autoajuda, e não da ajuda do alto. Nós perdemos Deus de vista.
Na hora que acontece uma coisa, logo procuramos saber quem é que pode resolver. Em vez de bater o joelho na terra, bater o joelho no chão e dizer: Senhor, Pai, aqui o problema. Não, a gente quer, e fica tudo agoniado. E o pior da coisa, a mentalidade moderna é já. Diretas já. O que é outra já? Tinha um tempo aí que... Tinham outras coisas que é já. Tudo é agora, não pode demorar. O Lírio estava me contando que quando o pai dele comprou as terras lá em Marialva, os avós dele vieram de Santa Catarina naquelas carroças, não é aquela carroça de pneu não, aquela de rodadura, de Santa Catarina até Marialva, puxado a cavalo, toque. Quanto tempo? Uns 20 dias, 30 dias, 40 dias, sei lá quanto. Dom Pedro II chegou em Jataizinho, do Rio de Janeiro a Jataizinho, veio até ali. Jataizinho pode se considerar famoso, teve imperador lá. Veio como? A cavalo. Quanto ele gastou com o tempo? 3 meses. Vindo, parando, evidentemente, mas veio do Rio de Janeiro para cá. Hoje, entrou aqui num 737, São Paulo, puf, Rio de Janeiro, Galeão, puf, estou lá no Rio de Janeiro, 1 hora e isso influencia a mente. O mundo moderno é já. Tem um negócio de telefone celular, puf, estou falando lá no fim do mundo. E a gente quer Deus, já. Deus diz: espera. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. No reino de Deus tem um negócio chamado paciência, que o mundo moderno não tem, por isso não gosta de orar. Não tem paciência para orar. A oração é a relação dos filhos com o Pai. Portanto, a conversa é dirigida somente ao Pai. Volto a afirmar aqui, Paulo orou assim: damos sempre graças ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é só Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também nosso Pai. A oração deve ser feita sempre ao Pai. Pai. Você tem pai? Ou você é bastardo? Hoje em dia, até o nome dos pais, eu já falei isso num outro culto, o nome do pai já sumiu da certidão de nascimento. Filho de quem? Eu sou filho de Isabel Fonseca Paranaguá. Coitado de meu pai Augusto, agora sumiu. Agora não precisa mais, na carteira de identidade não precisa mais o nome do pai, só da mãe. Sabe por que é isso? Para não discriminar os filhos sem pai. A lei protegendo os filhos sem pai. Por quê? Porque a quantidade de filhos sem pai hoje é muito maior do que podemos imaginar. E até tem filho de chocadeira. E um dos dramas que outro dia meu médico contou foi de uma criança que o casal não podia ter filhos. Presta atenção nessa coisa. Eles não podiam ter filhos. Foram a um banco de esperma, escolheram um esperma, foram a uma moça, contrataram a moça por $10.000 para ser barriga de aluguel. E a moça gestacionou, gerou a criança. No meio da gestação, o casal se desfez. Se separou.
A criança nasceu, a moça disse, eu não quero, o produto não é meu. Fui encomendada para... A família diz, agora também não pago. O que faz com essa criança? O Estado apanhou a criança. De quem é filha? Não tem pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós temos um pai. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.